Oi gente, tudo bom? Eu sou o Panda, estou aqui de volta para gravar esse segundo vídeo. No vídeo anterior a gente falou desse livro aqui, falamos bem extensamente, 40 minutos. Eu queria só complementar uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior, que é sobre a terceira parte, né? Sobre o terceiro capítulo desse livro, então tem quatro, né? E o terceiro é para quem escrevemos. Eu expliquei ali, não vou explicar de novo, né? Se você tiver em dúvida, volta para o vídeo anterior, assiste ali o finalzinho dele, os últimos 10, 15 minutos, enfim. Mas tem uma única coisa que eu esqueci de sintetizar ali, que eu senti que eu estava esquecendo e eu não percebi na hora. Mas é que a literatura da praxis, né? A literatura da Axis faz isso acidentalmente, muitas vezes a contragosto, assim, sempre a contragosto, né? Ou inconscientemente, mas faz. E a literatura da praxis, com ela faz com o intuito e por vezes de maneira mais eficaz, que é mudar o leitor para o leitor mudar o mundo. E eu acho que uma boa metáfora para entender isso é a da montanha no mar. Eu construí essa metáfora há 3 horas atrás, antes de gravar esse vídeo, e eu acho que ela ajuda. Pensa numa montanha no meio do mar, uma grande montanha. Montanha sólida, fixa ali, firme. Não é nenhuma ilha, é uma montanha mesmo. A montanha ela começa debaixo do mar e ela vai para até muito mais acima. Fica batendo água na montanha. Né? Pode bater água ali por muito tempo, por séculos. Vai cair pouquinha coisa da montanha, só alguns fragmentos. Mas vai. Mesmo que pouco, a montanha cede com o tempo. A literatura da Axis, ela é como essa água que fica batendo ali. Fica batendo um pouquinho, assim, sabe? Bem água de praia mesmo, assim, né? Com a espuminha, enfim, né? E é meio que isso, né? Ela contribui para destruir a montanha, mas bem pouquinho. Mas contribui. Vai, querendo ou não. Já a arquitetura da praxis, ela é aquelas grandes ondas, aqueles grandes tsunamis que batem de frente com a montanha, que tentam quebrá-la inteira e não conseguem quebrá-la inteira, mas que conseguem causar um dano considerável, muito maior do que aquelas pequenas ondinhas. Só que elas vêm de vez em quando. O esforço do Sartre, da Beauvoir e de outros vários escritores, do que a gente chama do roman engagé, le romancier engagé, né? Os romancistas engajados, engajados politicamente. Está subentendido, é uma metonímia, né? Engajado politicamente, né? Eles cortam politicamente e bota engajado, só isso, porque já era engajar-se politicamente era quase que sinônimo. Aí a metonímia ela se faz por si mesma, né? Ao menos na França era assim, na época do Sartre. Até um pouco antes e até um tanto depois, né? Eu acho que até hoje mesmo, se você falar, tipo, écrivain engagé, um escritor engajado aqui na França, eles entendem que é politicamente. E aí o esforço deles era esse, né? O que que é essa montanha? Essa montanha justamente seria a grande má-fé, a má-fé generalizada. E má-fé, gente, é falta de fé mesmo. Má-fé realmente é falta de confiança, falta de não querer olhar para a verdade. O segundo Sartre é você olhar para a verdade e você tipo, não, fecha os olhos, isso não existe, eu vou olhar para outro lado, opa, entendeu? A má-fé é justamente isso. É realmente isso, a má-fé é bem mesmo o que ela parece significar pela palavra, né? É tentar dissimular-se, é tentar mentir para si mesmo diante da verdade. Você tá vendo, não sei, o seu cachorro morto e você fala, não, ele tá só dormindo. Entendeu? Isso é um exemplo meio escrachado, ridículo que eu fiz aqui de má fé, né? Mas, enfim, acho que deu para entender. Se vocês quiserem entender melhor a má fé pro Sartre, capítulo 2 do Ser o Nada. O título é Má Fé. Capítulo 2, eu acho que é o capítulo 2. Se eu não me engano, é o capítulo 2. Tá? Se não for, erro meu, perdão, mas é um dos primeiros capítulos, se eu não me engano, é o 2. Mas beleza, vamos continuar. Então, era isso que eu queria falar, né? Essa pequena metáfora aqui que ajuda a entender. Ajuda a entender. Ela é heurística, não é um argumento, gente, é só para ilustrar. Tá? É uma comparação metafórica, uma comparação ilustrativa. Vamos lá. Agora para a oposição. Né? Para a oposição, de fato, à ideia do Sartre. O Sartre diz que, né, existe a literatura em prosa. Todo o fundamento disso é dizer que a literatura em prosa ela usa as palavras, ela usa as palavras e que a literatura em verso, a literatura poética, ela, ela é, como pode dizer, é o uso das palavras, não o uso. Como é que eu vou expressar isso, velho? Não é o uso que se faz das palavras, mas o uso que as palavras fazem. De quem? Do escritor. É como se as palavras estivessem usando o escritor para fazer aquilo. Ele está se deixando, né? O escritor ele se disponibiliza a ser instrumento das palavras. Ele fala, ó,
o que vier de bonito, o que vier de convencional, o que encaixar bem aqui, visualmente ou sonoramente, ou visual e auditivamente, eu boto aqui na página e vai ser isso, né? Eu vou deixar as palavras me guiarem, né? Para dizer de um jeito mais poético. E não, gente, nem o Sartre, nem ninguém acha que as palavras são seres vivos, que falam, ó, o escritor, vá, tipo, é um titereiro, né, que segura as cordas do boneco, do fantoche e diz, faça isso, escreva, não sei, essa palavra aqui fica muito bonita. Aí o escritor vai lá e tipo, sim, senhora, eu vou escrever. Não, não é isso que acontece. Não é isso, tá? É só um jeito de falar, tá? É... Enfim. Então, tudo isso aí dele se estrutura nessa diferença. Nessa diferença. Só que aí que tá, amigo. É porque a gente tem muitos poemas, não são poucos, tem muitos poemas, muita poesia, muito poema mesmo, inclusive de autores que o próprio Sartre cita na obra dele, né, nesse livrinho aqui, né, o que é a literatura, que é a literature, um livrinho de 300, um pouquinho menos de 300 páginas, né? É, existem muitos poetas que escrevem, né, em verso, mas que escrevem de maneira quase que inteiramente retórica. Você tem o Voltaire, por exemplo. O Voltaire, será que o livro tá aqui? Oh, meu Deus do céu, peraí que eu vou ter que. Eu vou ter que pegar o livro, pô, senão eu não consigo. Já volto, rapidão. Ui, voltei. Pronto. Voltei aqui. Né? Peguei o livro aqui rapidinho. Antologia da Poesia Francesa. Aqui tem uns 1000 anos de poesia. Não é tudo poesia, tá, gente? Tem muito poema, mas é uma antologia, uma seleção de textos, né? E aí, dentro desses aqui, lá no século XVIII, eu devia ter separado isso antes, perdão. Ah, não, depois disso aqui. Isso, acho. Não, depois desse. Isso, achei. Aqui, né, você tem os poemas do Voltaire, né? Começa aqui. Voltaire começa aqui, ó. O nome dele aqui, ó, acho que dá pra ver, Voltaire, né? Tem a data de nascimento, de morte dele. Aí esse aqui é Henriade, não tem nada a ver com o que a gente tá falando. E tem esse aqui que é o poema sobre o desastre de Lisboa, né? Esse poema aqui, que é um poema não tão conhecido assim dele, mas enfim, né? Tá aqui. E eu li esse poema faz que, uns 2 dias, vai, uns 2 dias. E, cara, é um poema claramente retórico. Eu não consigo traduzir pra vocês, né? Tá em francês, né? Se você ler, você não vai entender nada, né? Oh, malheureux mortel, oh, terre déplorable. Vocês não vão entender direito, né? Vão ficar confusos porque tem palavras que não são de raiz latina. Mas enfim, esse poema aqui fala sobre os desastres de Lisboa. Fala sobre o terremoto, o tremor que teve, que destruiu quase que inteiramente a cidade de Lisboa, lá em Portugal. E ele fala disso aqui, né, quase como uma revolta. Ele diz: pô, mas que pecado que o pessoal de Lisboa cometeu, né? Que crime que as pessoas, que as crianças, né, as crianças mortas no seio das mães, decapitadas pelos escombros, que crime que eles cometeram? Que terrível foi isso, né? Será que Paris, que nesse momento está dançando nos seus bailes, será que Londres, que nesse momento está tomando seu chazinho da tarde, será que o pessoal desses lugares é mais digno de viver do que os portugueses de Lisboa? Né? Então, o que ele está querendo fazer com a gente aqui é não somente escrever isso de uma maneira bonita, mas também, é, retoricamente, né, convencer-nos a deixar de lado as crenças de que existe um demiurgo, né, um deus demiurgo que controla bem as coisas, que vela por todos. Ele está tentando puxar a gente para a crença dele, que é o deísmo, né, de que Deus ele criou as leis, criou o mundo e as suas leis da natureza, botou a máquina para funcionar e foi dormir. No sétimo dia Deus descansou, foi isso mesmo que ele fez. Ele descansou e todo o resto é mentira da igreja, segundo Voltaire. Segundo ele é isso aqui. Isso aqui é um poema. Eu posso ler para vocês um pouquinho, só para vocês verem a musicalidade, né? Aqui, ó, tá em verso, dá para ver que tá. Cara. Ah, desmarcou a página, mas enfim, eu lembro onde é que eu tava. Aqui, ó. É tudo em verso, tá vendo? Vai até um pouquinho da última página. Eu vou ler só um pouquinho, só um pouquinhozinho, tá? Não vou ler tudo não. Deixa eu só marcar a página de novo. Peraí. Tudo enrolado, meu Deus, que vídeo caótico. Não, antes. Opa.
Aqui. Isso. Aqui. Esse capítulo aqui, beleza. Marquei. Enfim. E aí eu vou ler só um pouquinho para vocês verem que tem musicalidade, que é um poema mesmo, né? Tá versificado, tem um metro, esse aqui, se eu não me engano, é o metro alexandrino, né? O alexandrin, o famoso metro francês, o primeiro metro francês que surge, que é o de 12 pés, né? 12 sílabas por sentença, né? Não exatamente por frase, assim. São 12 sílabas por verso, né? Então tem a separação, né? Que é tipo 3 3 3 3 ou 4 4 4 ou 5 1 4 2 enfim, né? Isso tem que dar 12, não interessa. Oh, meu Deus. O ventilador de marcou a parte, deixa eu botar aqui. Não, não, mais pra trás. Achei, voltei, pronto, tá pertinho. Vamos lá, pra vocês verem a musicalidade. Só os quatro primeiros, vai. Ô malheureux mortel, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblage effroyable, d'inutiles douleurs, éternel entretien. Philosophe trompé qui criait, tout est bien. Deu para perceber, você não precisa falar francês para perceber que tem musicalidade. Então, tudo o que caracteriza a poesia aqui está nesse poema. É um poema realmente bonito, é gostoso de ler. É um poema que tem que causa um certo deleite, né? Que você consegue gozar esteticamente dele. Mas o poema é carregado de retórica. Carregado de retórica. Assim, muito grande. Então, o que o Sartre diz, com o autor que ele próprio cita nesse livro aqui dele, que é o Voltaire, né? Não cita só o Voltaire, ele cita vários, incluindo o Voltaire, né? Bem, parece que, né, prova que o Sartre está errado. Existe sim poesia que é da praxis. Existe sim poesia é, que consegue provocar mudanças no leitor que são feitas pelo leitor, né? Você lê isso aqui e você vai preenchendo com a sua imaginação e esse preencher com a imaginação permite que você enxergue a verdade, né? Não é a verdade de tudo, mas é alguma verdade que participa da verdade geral, do tudo, enfim, e que você escolha livremente, depois disso, agir em função, agir de outra maneira ou agir da mesma maneira, mas agora mudado para sempre, né? É, E outro problema também é que existe prosa poética. Existe prosa poética, né? Um outro livro que eu não vou pegar aqui, tá? Eu não vou pegar porque tá ali na estante, mas enfim, que é um livro desse que, eu, se não me engano, é o primeiro que faz isso. É o primeiro livro de prosa poética que existe, que existiu, né? Assim, não que existiu, mas que foi o primeiro a existir, né? Que também não é o mais conhecido, mas que é suficientemente, que é o Gaspard de la Nuit. Gaspar da Noite, tipo, Gaspar é tipo um fantasma, né? Então seria o fantasma da noite, mas enfim, seria o fantasma da noite, que é como é que chama ele? Começa com C, acho que é o nome dele, peraí. Aloysius Bertrand. Antes de eu procurar que eu encontrei. Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit, e ele escreve poesia em prosa. Não tem metro, não é em verso, né? Em prosa mesmo, em texto corrido, em verso. E não tem rimas, né? O que tem ali são, são descrições que são tão carregadas de diversas figuras de linguagem que fica impossível você imaginar uma cena real. É algo fantástico demais, até mesmo para fantasia. Não é nem tipo assim, uma princesa, não sei, roubou a espada do ogro e cortou a cabeça da bruxa dragão, morta-viva. Não é isso. Porque isso que eu te contei é altamente fantástico, mas você consegue imaginar a cena. Tipo, tá bom, a princesa pega a espada de um ogro, aí vai, corre, aí tem uma bruxa dragão, ok? Tipo, uma bruxa com chapéu de. É um dragão com chapéu de bruxa, ou uma bruxa com que cospe fogo, não sei. E ela corta a cabeça. E essa bruxa também é uma morta-viva. Essa bruxa também é uma... Você pode até ficar um pouco confuso, mas você. Tá bom, imaginei a cena. Beleza. Já no Luiz Bertrand, você não consegue imaginar a cena. Não dá. Porque ele está dizendo para você que o desgosto está caminhando. Aí você fala, não, mas isso aí é uma alegoria, né? Ele tá dando características humanas e animadas a uma ideia abstrata, né? Dizer que o amor entrou na casa de Teseu, né? Como Racine fala, né? O amor invadiu a casa de Teseu.
Né? Não tá dizendo que o amor chegou lá, abriu a porta e falou: Ô, gente, tudo aqui é meu. Não, tá dizendo que tem um monte de gente apaixonada. E que isso é perigoso. É isso que o Hipólito está dizendo na peça do Fedra, do Racine. É, mas o que o Aloysio Bertrand faz aqui, o que eu estou dizendo que ele faz, né, é que ele vai dizer que o desgosto estava andando, ele fala que o desgosto conversou, o desgosto foi lá e abriu a porta e falou, o desgosto está fazendo o desgosto? É alguém o desgosto? Não, realmente o desgosto, a ideia de desgosto está fazendo alguma coisa de verdade. Então ele acaba ultrapassando, ele ultrapassa o limite da alegoria, porque a alegoria em si ela não faz algo. Ela não faz, ela faz coisas, mas esse fazer dela não é um fazer concreto. Não é que a morte abriu de fato a porta e teve uma conversa com alguém. Não, não é isso que acontece. É um conjunto de pessoas, é um grande conjunto de pessoas que está fazendo isso. Porém, ele trata esses conceitos abstratos como pessoas reais, como se fossem, por exemplo, você pega a Afrodite. A Afrodite, na mitologia grega, ela não é a deusa do amor, ela é o amor encarnado. Ela é o próprio amor. Se ela morrer, ninguém mais pode ficar apaixonado. Você entendeu isso? Não é que sei lá, se o Zeus morrer, não tem mais trovão no céu, ou não tem mais céu, não tem mais nuvem, sumiu, acabou. Acabou, isso aí. Se o Poseidon morrer, o mar some, o mar seca, ou não sei, inunda o mundo todo, não sei. Aconteceu, tem uma ligação perfeita entre os deuses gregos e as forças da natureza. E entre elas são forças psíquicas, forças emocionais. A Afrodite, por exemplo, é a deusa do amor. Então, digamos que existisse o deus do desgosto no panteão grego, né? Ele estaria dizendo que o desgosto, né? O desgosto, ele abriu a porta, foi lá, tomou uma cerveja, bateu um papo, falou umas besteiras, depois foi pra cama, foi dormir e foi meio complicado, né? Ele foi deitar, não tava com dor no estômago, assim, sabe? E já é estranho, porque imagina alguém contar isso pra você da Afrodite. Que a Afrodite voltou pra casa e tava com dor de barriga, Afrodite. Você não imagina a Afrodite fazendo isso, né? A Afrodite, pô, ela tava com um problema ali, sabe? Né? Um problema aí que as pessoas têm quando come comida muito apimentada. E a Afrodite teve que ir na farmácia comprar o remédio. Porra, isso é muito doido, entendeu? Então, você está tratando, mesmo os deuses gregos, não que ele faz isso, tá? O Aloysio Bertrand ele fala de outras coisas, mas enfim. Está tratando mesmo os deuses gregos como pessoas normais, mas ainda como deuses gregos. Né? Então, sei lá, seria a Afrodite, porque ela está dormindo, né? Enquanto ela dorme, ninguém pode amar, ninguém pode se apaixonar. Né? Então, é por isso que as pessoas traem seus parceiros de noite, né? Porque a Afrodite vai dormir e as pessoas vão trair os outros. Só que vai dizer que quem vai trair os outros não são nós, pessoas assim. São, não sei, o casamento, né? Aí tem essa pessoa encarnada que é o casamento que vai trazer. E não tá falando de nós, eu e você, ou de pessoas casadas, enfim, que estão traindo. Não, tá falando do casamento, do próprio matrimônio encarnado mesmo que tá fazendo. Entendeu? É muito confuso. Eu tô tentando explicar pra vocês aqui, mas é confuso. É legal de ler, é maneiro. Mas é confuso pra cacete. Entendeu? Por isso que é a prosa poética. Por isso, um exemplo melhor, desculpa, eu me estendi demais nesse exemplo aqui, mas o exemplo melhor é o do Baudelaire, né? O Baudelaire, que ele fez o seu Spleen de Paris, né? O Spleen de Paris, ou seria Melancolia de Paris, algo assim, né? Spleen significa melancolia, tristeza, enfim. É tipo a palavra bonitinha para depressão. A palavra bonitinha do século XIX para depressão. E e ele se inspira. Ele é um grande fã do Aloysius Bertrand. Ele adora o Gaspar Noé. Ele leu e releu o Gaspar Noé milhões de vezes. E ele escreve o seu Spleen de Paris, ou Pequenos Poemas em Prosa. E ele escreve isso inspirado. Ele acha que não chegou até o mesmo patamar. E aí tem o primeiro poema dessa coleção de poemas em prosas, de poesias em prosa, de poemas em prosa, que é acho que chama o Estrangeiro. Acho que chama o Estrangeiro, que é um pequeno diálogo entre o estrangeiro e alguém, não sei quem é. E nesse diálogo pequenininho, a pessoa vai perguntar: Ô estrangeiro, o que você mais ama no mundo? A sua família? O seu pai, sua mãe? Aí o estrangeiro fala: Não tenho. Aí fala: sei lá, a religião? Aí ele fala: bem que eu gostaria, tão bonita, né? Mas não. Fala: O dinheiro? Ele fala: eu odeio o dinheiro, tenho asco do dinheiro. Aí fala: Estrangeiro, você é muito estrangeiro, você é muito esquisito, né? O que você de fato ama? Aí ele diz:
Eu amo as nuvens, elas no céu, as nuvens, né? E você não entende, você fala, opa, caralho, não, mas não, por que as nuvens? Você fica sem entender, você fica, um negócio meio místico assim, sabe? E essa conversa mesmo já é esquisita, né? Alguém falando com você do nada assim, o que que você mais ama no mundo? Tipo, é uma coisa muito esquisita, uma coisa que é difícil de entender mesmo, né? Então você tem prosa poética. Um outro exemplo, só para fechar o vídeo, desse último exemplo aqui, né, para refutar a ideia do Sartre, porque se existe prosa poética, se existe poema prosaico, né, retórico, tudo que o Sartre disse está errado, né? Você teria que reformular o que ele falou, né? Então, por exemplo, tem o Nadia, né? O Nadia do André Breton, né? Do André Breton, que é o carro-chefe do surrealismo literário. Surrealismo francês. Assim, o surrealismo literário é o surrealismo francês, né? Ele começa com o surrealismo francês, começa com o André Breton, né? Começa com ele. Se ele é melhor ou não, já é outra história. Conheço gente que diz que ele não é bom, mas, né, enfim. Ele escreve um livro chamado Nádia, e o procedimento que ele escreve, que ele usa para isso, é o procedimento que ele inventou, ele e os seus colegas ali surrealistas inventaram, que é o procedimento do surrealismo, né, do surrealismo literário, que é a escrita, o automatismo psíquico desenfreado. O automatismo psíquico é você vai escrever exatamente o que vem na tua cabeça, sem freios, sem freios. Então, eu não vou falar palavrão aqui, mas digamos que você, né, você pensa, a primeira coisa que você pensa é uma sequência de palavrões, depois de alguma coisa aleatória, uma frase, assim, às vezes são frases construídas, às vezes são parágrafos inteiros, muito bem construídos do início ao fim, que desembocam numa doideira. Aí, às vezes, do nada tu quer fazer inverso, aí depois você volta pra prosa, aí depois no meio do verso você quer jogar pro lado, escrever bem no canto aqui da página, depois escrever. Não interessa, não interessa como. Você vai escrever exatamente as primeiras coisas do primeiro jeito que te vem à mente. Ele escreveu um romance inteiro, assim, chamado Nádia, que é de um caso de uma moça chamada Nádia, que ele conheceu, que ele teve relações com ela. Ele, ele se relacionou com ela durante bastante tempo, sexualmente, enfim, romanticamente. Depois ele largou a mulher e foi viver com outra, mas ele nunca esqueceu a Nádia. E aí ele escreve esse romance, né, chamado Nádia também. E o romance do início ao fim é uma história, você consegue entender mais ou menos, ah, ok, isso aqui é uma cena mais de amor, isso aqui é uma cena de encontro, isso aqui. Você consegue entender, mas ele não fez isso, tipo, ah, vou fazer uma cena de amor, vou fazer uma cena de encontro. Não, ele foi dizendo, ele foi escrevendo conforme vinha na cabeça dele. Então, por vezes, numa cena, do meio da cena ali, que estão, tipo, num hotel, né, você acha, ah, vai ser a cena de sexo, vai acontecer aqui, e ele começa a falar de outra coisa e vai pra outra parada e esquece aquela cena ali, esquece. E aí, quando sei lá, no primeiro terço do romance, ele já tá falando de, ele tá falando, sei lá, de o que a Nadia pensava das coisas, ele volta pra aquela cena de sexo do nada, assim, pá, muito explícito, assim, brutal mesmo, sabe? Então, e é uma parada poética, porra, não tem como, não é uma parada, é quase que impossível dizer que aquilo ali é muito distante do que a gente entende como prosa, embora seja escrita de maneira em prosa, ele escreve prosa normal. Ele não sentiu vontade, ele, durante toda a redação desse texto, ele não sentiu vontade nenhuma de escrever em verso ou com metro, né, de maneira metrificada, não, ele escrevia ali e fazia em prosa mesmo. E aí, você tem, né, a prova aqui de você ter um romance, o Romance Nádia, que é não o único, mas um dos romances que é escrito assim, dessa maneira bem desenfreada, dessa maneira poética, né? Escreveu porque a primeira coisa que vinha de bonito na cabeça dele é aquilo ali, que vinha de interessante, agradável, de esteticamente desejável, era aquilo ali. Então ele fez, né, do jeito que o Sartre fala, mas fez em prosa e de certa forma conta uma história. É uma história bem caótica, conta muitas histórias caóticas, mas essa história principal que é da relação dele com a Nádia. Até porque ele estava pensando sobre a Nádia, né? Então, embora seja caótico, ele estava pensando sobre a Nádia enquanto ele escrevia. Ele escrevendo, ele ia pensando sobre a Nádia, tipo, Nádia, isso. Então, o fio condutor, né, que é muito esparso, é como se fosse várias espirais, uma dentro da outra e fugindo de si, cortando, se cortando, enfim, mas tem esse fio. Esse fio você consegue acompanhar. Ele só é muito caótico e muito confuso, mas você consegue acompanhar. É tipo, sei lá, é tipo ler o livro do Hegel,
né? O Hegel sabe que ele está falando sobre o ser. Ele está falando sobre o ser, sobre metafísica, está falando sobre o absoluto, mas você não entende nada que ele disse. Você fica confuso, mas você sabe que ele está falando sobre o ser, porque ele repete muito essa palavra. Ele fala ser, 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 você fica, é disso que ele está falando, você só não está entendendo o que está acontecendo. Enfim. É, então, e é por isso que a ideia do Sartre me parece estar errada. Me parece estar errada porque você tem poesia retórica e você tem prosa poética, né? É, outros porquês, né, da refutação dele seriam a seguinte. Esse livro aqui é interessante, que ele vai falar o seguinte, ó. Cadê? Não, não. Isso aqui deixa para outro vídeo. Isso aqui é muito extenso de explicar, deixa para outro vídeo. Eu acho que tá bom 25 minutos. Foi um pouco mais da metade que o vídeo anterior. Eu prometi e prometi para mim mesmo que esse vídeo ia ser menor. Achei que ia ser bem menor. Achei que ia dar 10 minutinhos. Erro meu, 25, né? Então vamos fechar aqui. Novamente, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham que isso tenha contribuído para vocês, assim como contribuiu para mim há meses atrás já. É, já sabe, né? Se inscreve, clica no sininho, dá um joinha, comenta, compartilha com todo mundo que puder. E espero que vocês tenham um ótimo. Para mim é final de semana, para vocês é meio de semana. Espero que vocês tenham uma ótima semana, né? E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais vídeos. E se pá, amanhã mesmo, porque esse vídeo aqui vai ser lançado na quinta. Amanhã mesmo, sexta-feira, né? Que pra vocês é amanhã. Pra vocês aí que estão vendo agora é amanhã. Sexta-feira vai ter live. Do que? Não sei. Mas eu vou obrigar o Lucas a fazer uma live comigo sobre alguma coisa. Sobre alguma coisa. Porque o projeto é a gente ter live toda sexta-feira. Sobre literatura e outras coisas mais. Enfim, agradeço. Para que o vídeo acabe antes de meia hora, eu vou fechar nesse exato momento.